Bom dia, pessoal. Eu vou começar a passar informações para você a respeito do Blender, começando com essa aparência padrão, que é o que provavelmente você vai ver a primeira vez que você abrir o Blender, depois que você fizer o download. Você pode ver que ele tem uma série de painéis aqui em volta todo dele, e esses painéis oferecem editores. Esses editores estão localizados aqui, aqui e aqui. Você pode clicar neles e perceber que eles oferecem para você uma série de alternativas que você pode optar. Então, nesse aqui, tá? E esse aqui. E nós podemos ver que esse que nós estamos usando agora chama-se Info. É esse aqui. Você vai encontrar isso quando você abrir pela primeira vez. Se caso você tiver um arquivo, se você tiver já mexido no Blender, pode ser que se apresente uma aparência diferente. Mas de qualquer forma, você sempre pode voltar para essa página clicando nesse botão, por exemplo, File, New, e ele vai abrir para você um novo arquivo. Você pode perceber que ele empurrou um pouco esse painel para cá. Dentro desse botão, você pode ver que você pode abrir um arquivo novo, você pode abrir um que já existe, você pode abrir um recente. Por exemplo, o que é um recente? Quando você salva algum arquivo, ele mantém em torno de 10, 5, dependendo do número pelo qual você opte, depois você vai ver isso, ele mantém os arquivos aqui para você abrir sem precisar voltar ao browser, tá? Depois ele te oferece a possibilidade de linkar, importar, exportar e uma série de outras coisas. Esse botão Add, ele permite que você adicione objetos na sua cena. Então, você pode ter numa mesh, você pode ter plano, cubo, círculo, esfera. Depois você pode ter dentro desse adicionar curvas, superfícies, armaduras, câmera, lâmpada. Esse botão serve para isso. A render é o que você vai decidir o que ele vai renderizar, uma imagem ou uma animação, tá? E o help, ele vai te jogar para um serviço online, provavelmente o site www.blender.org, que é um site em inglês muito bom e tem uma série de informações e divide uma série de possibilidades com você, compartilha. É extremamente interessante esse site. Nós temos também um site em português que se chama www.blender.com.br, que é em português. Também tem uma porção de coisas muito boas, um pessoal muito esforçado que presta um serviço comunitário para a comunidade que gosta do Blender, mas tem menos conteúdo do que o site em inglês. E aqui você vai poder achar uma série de ajudas de informações que você pode usar. Nós podemos também trabalhar com o layout, isto é, a aparência, a tela de aparência do Blender. Se você clicar aqui, você pode ver que você vai ter um layout para animação, para composição, para jogos, tá? O que significa isso? Significa, se você clicar em animação, por exemplo, significa que o Blender junta para você as ferramentas que são mais importantes para você fazer uma animação. Isto é, ele facilita bastante a sua vida. Assim como se você vai fazer a edição, se você vai querer pôr uma textura, se você vai querer pôr uma textura no seu objeto, ele também traz para junto de você as ferramentas que facilitam a sua vida. Mas é sempre bom a gente voltar para o padrão, o default. Aqui, depois, se você quiser acrescentar um ambiente, você se familiarizou com determinadas ferramentas disponíveis tal, e você quiser acrescentar
um layout aí para você, você pode, clicando esse sinalzinho de mais, adicionar uma nova tela para você. Depois a gente olha isso com um pouquinho mais de profundidade. As cenas também. Você pode ter mais do que uma cena quando você estiver trabalhando. Especialmente com animação, é muito comum você fazer mais do que uma cena. Então, você pode abrir aqui, você pode ter mais do que uma cena. No momento, a cena que tem é essa que está acontecendo aqui, mas isso permite para você, se você quiser adicionar, botar o nome que você quiser na cena e por aí afora. Aqui você pode acrescentar. Aqui o tipo de renderização que você vai fazer, que você vai usar, o Blender, o do Blender, o do jogo, ou tem esse Cycles, Engine, etc. E aqui ele está oferecendo para você a informação do tipo do Blender que está sendo usado, e aqui essas informações são relativas ao objeto que está em cena. Por exemplo, o que está selecionado aqui é um cubo que tem 8 vértices, 6 faces, e é um objeto de 3, porque nós temos também a câmera e a lâmpada. Então, ele está dando informações a respeito para você do Blender. Nós temos aqui esse painel, que chama-se Outliner, e é o painel que mostra para você tudo o que está na sua cena e permite outras ações também. Você pode ver que ele tem uma barra de rolagem, no caso da cena ser muito comprida, e tem também a vantagem que você pode modificar quando você estiver usando tal editor, você pode aumentar o seu campo de visão. Então, você pode perceber que se você clicar no objeto câmera, ele vai selecionar a câmera. Se você clicar no objeto cubo, ele vai selecionar o cubo e a lâmpada e assim por diante. Nesse caso aqui, quando você clica com o lado esquerdo do mouse. Quando você clica na cena, no espaço 3D, você clica para selecionar com o botão direito do mouse. Depois isso vai ser mais explicado quando a gente falar de preferências do usuário. Então, vamos supor que a gente tenha o cubo selecionado. Vamos supor, não, nós temos o cubo selecionado. E a gente pode ver que existem outras funções aqui que depois vão ser melhor explicadas. Dentro das propriedades do cubo, existem todos esses botões que podem ser trabalhados. Tá? Dentro do painel propriedades, essas propriedades, quando um objeto está selecionado, dizem respeito ao objeto selecionado. E você pode verificar que cada objeto tem diferentes tipos de seleção, porque se você clicar em câmera, esses botões mudam. Então, voltando para o cubo, tá? Você pode ver que temos a renderização, que temos a propriedade do objeto em si, ele mesmo. Tem-se a possibilidade de fazer modificações do objeto usando todos esses modificadores, a possibilidade de você colocar material, textura e trabalhar com partículas, etc. Se você selecionar a câmera, né, ela vai ter outras propriedades. Então, você tem a flexibilidade de mexer nisso aqui para você deixar o seu espaço maior ou menor, conforme você queira. Se você estiver interessado em mais espaço aqui, você empurra, senão você deixa do jeito que está. Bem, e por último, mas não menos importante, você pode ver que nós temos a janela 3D View em 3D. É esse espaço grande que você pode trabalhar, que você pode mexer, movimentar a sua cena para cima, para baixo. Tem muitas possibilidades. Você pode aproximar ela de você, afastar. Você tem bastante flexibilidade para lidar com isso. E aqui o tal editor que nos define que estamos trabalhando na janela 3D View. Tem outras como você já viu antes. E ela é bastante flexível. Pode-se fazer
muita coisa a respeito dela. Ah, eu esqueci, nessa janela também tem a timeline, que é aqui que você faz a animação. Você pode fazer a animação e trabalhar com os keyframes, que é o lugar que você estabelece as diferentes formas que você quer manipular o objeto, fazer ele se movimentar, etc. e tal. E tem também como você fazer tocar a animação aqui, para você ver como é que está acontecendo e tal. É bastante flexível e tem bastante informações. E a gente prossegue no próximo vídeo.